Prontinho, pode começar. Boa noite, turma. Boa noite para vocês que vão ver a aula posteriormente, né? Aqui, meu muito obrigado. Vamos dar continuidade, né? Auditoria interna e externa de qualidade, né? Na aula passada, relembrando que a gente vai dar aquela rememorada, né? Vou passar da aula um primeiro, né? Para a gente relembrar um pouquinho do que a gente viu sobre os conceitos de auditoria, como é que funciona a auditoria, como que não funciona, os tipos de auditores ali, interno, externo, suas propostas, né? Cada um com suas maneiras diferentes. Normalmente o interno ali sendo o próprio colaborador da empresa, o externo é a auditoria de fora, né? Que a gente fala que é a mais perigosa, como se diz, né? Então, tem essas nuances ali, enquanto um olha processo, o outro olha a parte contábil da empresa, né, o financeiro, propriamente dito. E hoje, na aula 2 a gente vai dar continuidade, chamado papéis de auditoria. A gente vai ver que tem padrões, né, para assim, para se fazer auditoria, tem normas que se aplicam à auditoria, né, tem pontos, né, relevantes para se ver em cada auditoria dentro desses papéis, né, pontos de recomendação, né, balancetes, programas de auditoria, né, enfim, dentro de muita coisa ali, né, a gente vai ver que tem uma certa codificação, tipos de papéis de trabalho, controle interno e externo, evidências de auditoria, até porque tem que evidenciar a auditoria, né, fraudes e erros, o que se faz quando tem as suspeitas de fraude ou quando se caracteriza algum erro, uh, trabalhos de especialista, quando é que o auditor, às vezes ele não tem, como que a gente fala, às vezes ele não tem expertise naquela área, não domina o assunto, então normalmente se pega um especialista, né? Quando é que ele pega um especialista, quando ele não pega, né? A independência que o auditor tem que ter para realizar a independência, quando ele não tem, como é que ele se porta, né? Então, na aula 2, vamos passar e ver um pouco de tudo isso, tá bom? Então, vou capturar vocês, pessoal, para a gente dar continuidade aqui. Só um momento. Deixa eu me localizar aqui. Só um momento. Pronto. Ok. Lívia, por gentileza, teria como você me responder se você consegue ver os slides? Lívia? Bom, deixa eu ver. Tá vendo os slides, Lívia? Aparece para você? Sim, sim, tá dando para ver Deixa eu... tranquilamente. Ok. Então vamos lá. Bom, pessoal, auditoria interna e externa, como a gente já mencionou e viu na aula passada, né? Interna normalmente sendo um próprio colaborador da empresa, que ele está ali para olhar processos, né? Como que se porta, indicadores, como é que está sendo o meu padrão, né? Dentro da organização. E externa normalmente é finanças, né? Como é que está o financeiro da empresa, qual que é a contabilidade da empresa, está certa, não está? O aporte financeiro está sendo bem aplicado, então é isso. Vamos dar uma repassada na aula anterior, mas como é de praxe, né, eu peço que vocês estudem o material, né, o livro-texto de vocês e os slides. Por quê, né? Mais uma vez falando, a apostila é muito condensada, é muita coisa, né? Às vezes fica um pouco cansativo. E nos slides a gente consegue ali enxugar um pouco daquilo ali, fazer um resumo, né, estando dentro do contexto, né? E fica uma coisa às vezes mais palatável de entender, né? Fica um pouco mais fácil. Então vamos lá. Ah, bom, introdução à auditoria, né? Vou ler, passar bem por cima, pessoal, porque é da aula passada, né? Sugestão que vocês releiam de novo, né? A aula anterior e peguem a aula 2 também, né? Continuação. Bom, introdução à auditoria, né? Ela surgiu basicamente em decorrência do mercado capitalista, vamos falar assim, né? Com com os mercados abrindo e tudo mais, e criou essas necessidades de ter o controle do dinheiro, né? De ter essa rastreabilidade, para onde está indo, para onde não está, o que é que está se investindo o dinheiro, né? Ou seja, auditar realmente, né,
o financeiro. Daí, veio, né, e se tornou necessário a auditoria. Bom, expansão do mercado, esses investimentos passaram a depender das demonstrações contábeis, e é isso, pessoal. Fatos históricos, ó. A palavra auditor origina no inglês, né, to audit, para examinar, certificar, né, e que a apostila traz para a gente dados históricos, né, a respeito das auditorias. Bom, conceito e características da auditoria contábil. É o estudo e avaliação, né, sistemático das demonstrações contábeis, né, ou seja, financeiro ali, controles internos e procedimentos de uma entidade. Objetivos e campo de aplicação. Objetivo da auditoria: analisar registros e demonstrações contábeis para apresentar opiniões, promover a eficiência e eficácia das operações financeiras, verificar a veracidade das demonstrações financeiras. Então, a gente vê que é mais por esse lado. Não quer dizer que não tenha aplicações de outros tipos de auditorias, por exemplo, qualidade, né? Jurídica, vamos falar assim, né? N outros tipos de auditoria. Mas a apostila traz para a gente aqui uma coisa mais no campo da contabilidade, né? Balancetes ali, né? O financeiro, propriamente dito, o coração da empresa ali. Deixa eu voltar aqui, ó. Verificar a veracidade das demonstrações financeiras, né? Os objetivos da auditoria. Quarto, assessorar a administração com análise de avaliações e recomendações para melhorar o controle interno, enfim. Campo de aplicação, segundo o autor Almeida. As empresas encontram auditores internos, contratam, né, auditores internos, por motivos como obrigações legais, né? Tem que se ter uma auditoria, empresas abertas, fundos de pensão, seguradoras, ou seja, né? Para ser transparente, onde é que eu estou investindo o meu dinheiro? A empresa, enfim, o fundo de pensão é confiável, né? Não vai lesar ninguém, eles têm uma seguridade certa do dinheiro, eles fazem bom uso, boa aplicação, então, de tempo em tempo, né, de período em período, ela passa por auditorias, né, e onde é divulgado o seu balancete ali, né, seu extrato bancário, vamos falar assim, né, quanto que rendeu para os acionistas ali, quais foram os dividendos, né, o que essa empresa está representando no mercado, quanto que ela está lucrando, enfim, né, então, através da auditoria é feita essa estratificação e os dados aí vêm a público, né, para melhor, vamos falar assim, né, para melhor exigências dos stakeholders, né, que são as partes interessadas nessas empresas auditadas ali. Aí a gente diz como stakeholders todo mundo que direto e indiretamente faz parte das empresas, um acionista, né, os cidadãos comuns, né, o governo, muitas vezes, que tem uma parte, né, de ações ali, ou uma parte societária ali, então, ou seja, toda a parte interessada. Então, Campos traz Almeida traz 2003, né, o autor traz essa aplicação aqui para a gente, ó. Campo de aplicação: exigências de bancos e fornecedores, cumprimento de exigências estatutárias, operações de compra, venda e incorporação, e etc, etc, etc. Auditoria na área empresarial. A auditoria empresarial consiste no exame de documentos, livros, registros, obtenção de informações diversas, com o objetivo de verificar se as demonstrações contábeis expressam a realidade das informações coletadas. É o que a gente vem falando até agora. Quem é a parte interessada na auditoria, né? Os stakeholders, o pessoal que investe dinheiro, direta ou indiretamente, né, tem alguma relação com aquela empresa ali. Então, auditoria nada mais é do que esse controle, né, essa estratificação da sua parte contábil ali, e é uma vitrine, né, para saber como é que está a saúde, né, principalmente financeira da empresa. Auditoria interna, né, e auditoria externa independente. Então, ela pode ser dividida em interna e externa, né? O que a gente já falou no começo das aulas ali. A interna, ó, examina a integridade, né, a adequação e eficácia dos controles internos, que normalmente a interna é feita pelo colaborador da empresa mesmo. É aquela auditoria, vamos falar assim, que é crítica, né? Vai olhar o controle interno ali, meus KPIs ali, meus dados estão ok, meus procedimentos operacionais padrão estão ok, né? Aquele setor está seguindo as exigências, né, que tem que se seguir, a legislação está ok, agora
como se diz, o que é perigosa é a externa, porque essa aqui vem de determinações de fora, vem de chefias de fora, né? Vem, às vezes, de órgãos públicos, Ministério Público, enfim, né? Já é a auditoria, como a gente diz, mais pesada, mais perigosa, que o pessoal costuma ter cortes de cabeça, né? Vamos falar assim, né? Costuma ter demissões por conta dessas auditorias internas. Acha muito erro, muitos desvios, né? A gente vai falar de erros, né? Vamos falar de fraudes, né? Então, esse tipo de auditoria externa é o que acaba pegando isso aí, com sua característica também, ó. Procedimentos técnicos voltados à emissão de um parecer sobre as demonstrações contábeis de uma entidade, né? Ou seja, financeira, envolve dinheiro, já é coisas, né, mais sérias, vamos falar assim. Bom, o apostila traz aqui para a gente um comparativo entre uma auditoria e outra auditoria, ó. Elemento sujeito, né? O órgão auditor ali. A auditoria externa, o profissional independente, né? O pessoal, às vezes, é contratado pelos stakeholders que a gente está falando, os que têm partes envolvidas na empresa, enfim, auditoria externa. Auditoria interna, funcionário da empresa, ação objetivo, exame de demonstrações financeiras, interna, exames de controles operacionais, finalidade, opinar sobre as demonstrações financeiras, a, a interna, promover a melhoria dos controles operacionais, relatório principal, parecer, auditoria interna, recomendações e controle interno. A gente vê que a auditoria, essas características, né, como a gente disse, a externa tem muito mais ação, às vezes, muito mais efetividade do que a interna. Porque, às vezes, como a gente já disse aqui, está vendo? A interna é pelo próprio funcionário, às vezes não tem tanta autonomia, né? Quem que vai jogar contra a casa, contra a própria empresa, vamos falar assim, né? Quem que vai chegar no seu superior e falar assim, ó, faça isso, né? Porque, assim, errado, né? Ou descobre um erro, vamos falar assim, entre aspas, erro ou fraude do próprio supervisor, quem que vai ter essa coragem de falar aqui, ó, você faz assim, assim, assado, né? Então, isso é perigoso, pessoal, isso é perigoso de se fazer, de se levantar, eu falo no sentido assim, tem que ter uma tratativa bem, bem com nuance mesmo, né? Tem que saber falar, tem que saber usar as palavras nesse quesito, né? Ah, peguei erro assim, assim, assado, né? Tem que saber tratá-lo, senão é problema mesmo. Então, a apostila traz essas características para a gente, né, auditoria externa, interna, e tem outras características, né, que eu peço que os senhores depois, né, dê uma relembrada aqui, e vamos passar para frente. Perfil do profissional auditor, ó. Habilidades. Habilidade conceitual, conhecimento teórico da atividade de auditoria, por óbvio, né, pessoal? Eu não posso auditar uma área que eu não conheço, né? Eu vou lá olhar o quê? Eu vou ver o quê, né? Então, essas coisas óbvias, né? Habilidade conceitual, habilidade relacional, comportamento adequado ao longo do processo auditorial, né? Tem que manter um padrão, tem que ter uma postura. Habilidade técnica, conhecimento prático dos procedimentos a serem aplicados ao longo do processo de auditoria. Bom, são habilidades, né, mínimas para ser o auditor, vamos falar assim. Responsabilidades, ó. Responsabilidade ética, integridade, descrição, confidencialidade, competência, independência, etc. Responsabilidade legal, não descoberta de fraude ou dias relevantes por negligência, planejamento e execução dos trabalhos e prejuízos gerados a terceiros. Então, a gente vê assim, que tem todo a tratativa, como a gente falou, tem que saber com as palavras que falam, né? Tem que saber levar, né? Essa que é a palavra. Tem que ter um certo jogo de cintura aqui. Trabalho da auditoria. Ó. Etapas do trabalho da auditoria. Vamos relembrá-las rapidamente aqui, ó. Etapa inicial, considerar como pré-auditoria, ó, solicitação do serviço, ou seja, antes do auditor começar efetivamente a auditoria, tem toda uma etapa, tem toda uma preparação, né, para o ritmo, né, de começar a auditoria. Então, primeira etapa, considerado como pré-auditoria, solicitação do serviço, né, solicita o serviço de auditoria pela entidade interessada. Então, a entidade que está contratando meu serviço, o seu auditor, ela vai, o começo da etapa da auditoria, ela vai contratar meus serviços aqui, né? Ela vai fazer a solicitação. Dimensiona o tamanho da auditoria, né? Eu tenho que ver
como é que vai ser a auditoria, eu tenho que ir para campo, né? Eu tenho que ver onde que eu vou auditar, enfim, eu tenho que ter know-how, né? Essa é a palavra a respeito do lugar que eu vou olhar, né? Tem que ter uma certa familiaridade ali. O dimensionamento do trabalho envolve definir sua abrangência, né? Estimar horas, considerar fatores como tamanho da entidade, setor de atuação, produtos e serviços, número de funcionários, né? Negócios, ou seja, eu aceitei uma auditoria, né? Me solicitaram. Ah, como é que é o tamanho da empresa? O que que ela faz, né? Qual que é o nicho da empresa? Ela trabalha com o quê, né? Ela produz o quê? Ela presta que tipo de serviço, né? Qual que é quais são os clientes vamos falar assim, na auditoria, ela está envolvida em quê? Então, tudo isso é ponto de partida, né? São etapas, né? É etapa para eu ver se eu vou aceitar a auditoria, né? Para ver se eu vou realmente seguir de fato com a auditoria. Bom, essas informações são reunidas para elaborar a carta proposta. Ó. Elabora a carta proposta de auditoria. Etapa 2, ó. A etapa de execução dos trabalhos de auditoria. Planejamento de auditoria, estudo e avaliação dos controles internos, né? Realizando uma análise mais detalhada, teste de controles internos, elaborar os programas de auditoria, enfim, teste dos saldos contábeis. Etapa 3 de conclusão dos trabalhos, avaliação das evidências obtidas, emissão do parecer de auditoria, elaboração dos relatórios de recomendação, né? A gente vê, assim, que é toda uma ritualística antes de seguir com a auditoria propriamente dita, né? Antes de iniciá-la. Classificação da auditoria, ó. Quanto à extensão do trabalho. Auditoria geral. Examina todos os elementos componentes do patrimônio. Auditoria parcial ou específica. Ó. É feita somente sobre algumas demonstrações contábeis. Revisão limitada. Investigação voltada principalmente para assegurar-se da existência de violação evidentes dos princípios fundamentais de contabilidade. Então, ou seja, eu vou fazer auditoria, né, mas eu tenho as características a seguir, né? Principalmente o que passa aqui para a gente quanto à extensão do trabalho. Eu tenho uma pontuação, né? Tem um norte para fazer essa auditoria. Tem que saber o que eu vou ver, né? Segundo esses critérios aqui. Alguém perguntou alguma coisa? Não, tranquilo? Vou dar um andamento aqui. Aí, pronto. Quanto à profundidade do exame, ó. Investigue a população inteira na revisão integral. Examine todos os registros contábeis, documentação e controles da entidade. Na aula 2, pessoal, a gente vai ver justamente no tocante a isso aqui. Qual que é a população que eu vou auditar ali? Vai ser uma população mais homogênea, né? Qual que é a minha amostra que eu vou olhar? Qual que vai ser os dados que eu vou coletar? Lembrando que quanto menor o perfil, né, mais homogêneo que eu for olhar da população auditada, maior, às vezes, eu tenho a chance de cometer um erro, porque eu não olhei o todo, né? A gente vai ver isso mais na frente, a gente vai tocar nesse assunto, né? Da minha homogeneidade do pessoal que eu vou olhar ali, do meu espectro amostral ali, do que eu vou tomar como parte da auditoria. Auditoria por teste, né, amostras, realizado um cálculo estatístico, né, normalmente é estatística mesmo, calcula amostras estatísticas, quanto menor for a amostra, maior será o risco e vice-versa, é o que a gente acabou de falar. Revisão analítica, exame profundo e minucioso de todo o fluxo dos controles internos. Né? A gente vai falar também de controle interno, com as suas características. Quanto à natureza, auditoria permanente, onde existe um padrão para sua realização. Auditoria eventual e especial, não existe um padrão, é considerado aleatório, acontece eventualmente. Eventualmente, pessoal, vamos falar assim, mas tem um porquê e um para quê, né, pessoal? Conforme a gente falou, quem as partes interessadas no processo da auditoria aí? Quem são os meus stakeholders, né? Os acionistas que estão pedindo essa auditoria, às vezes, órgão público que tá direcionando essa auditoria, né? É a sede daquela companhia, que é uma multinacional, né? Que quer revisar os dados, que está desconfiando de alguma coisa, por que não está indo bem, né?
Então, tem N razões para se ter auditoria. Quanto aos fins específicos, ó, por erros e fraudes, a gente vai falar isso também. Quando é erro, qual que é a tratativa? E quando é fraude, qual que vai ser a tratativa? Apurar valores do patrimônio líquido das empresas, concessão de crédito, cautelar interesse de acionistas, investidores, auditoria para controles administrativos, enfim. Quanto à relação auditor versus a entidade auditada, ó. Auditor independente ou auditor externo não tem vínculo empregatício com a entidade auditada, né? Isso a gente já falou nas nuances ali. Quando é com a auditoria interna, né, normalmente é funcionário. Quando é externo, né, a gente vai falar de novo a respeito da independência que o auditor tem que ter, né, para se realizar a auditoria ali. Ah, Frank, e se não tivesse independência? Então, normalmente ele não fica, ele não aceita a auditoria, né? E a gente vai ver ali que, que por alguma proximidade, em razão da empresa auditada, né, tem alguma ligação familiar, ou ele já prestou algum serviço, vamos falar assim, ou já trabalhou com aquela empresa ali, como funcionário, vamos falar assim, né, propriamente dito, tem uma proximidade maior, tem uma afinidade maior, né, e por alguns motivos, né, às vezes na troca de algum favor, né, e ele normalmente não se aceita, né, a seguir com aquela auditoria adiante. Então, a gente vai falar a respeito da independência também, nessa aula 2. O auditor interno tem relação à entidade, auditado da seguinte forma: ó, vínculo empregatício com a entidade e uma relação contrato trabalhista. Ó. E a subordinada, apesar de obter um certo grau de independência, não pode emitir o parecer. Justamente por quê, pessoal, não se emite? Porque tem vínculo, né? Ele tem uma certa ligação. Que imparcialidade ele vai ter, né, no caráter do parecer dele ali, né? Se ele tem alguma afinidade com aquela empresa, né? Então, enquanto melhor a auditoria for independente, melhor vai ser o caráter melhor vai ser o caráter da audição ali, né? Vai ser o caráter dessa auditoria. Por óbvio, né, pessoal? Porque senão vai mascarar erro, né? O verdadeiro propósito da auditoria é que ela pegue erros, né, fraudes, né? Dela mostrar as entranhas da empresa ali, né? E ver o que está errado, ver o que pode ser melhorado. Então, preterivelmente tem que ser independente, tem que ser auditoria externa, normalmente são as melhores, né? Então, tem um porquê e um para quê disso aí. Bom, planejamento e execução dos trabalhos, ó. No momento da realização do planejamento, o auditor terá que fazer, ó, análise do ambiente dos negócios, visão histórica, né, visão do futuro. Esta é uma análise que requer de um auditor adequado, nível de conhecimento sobre o setor ou ramo da atividade. É o que a gente já falou, o mínimo esperado, né, e as habilidades que a gente viu alguns slides lá atrás, né, que dão forma ao auditor, né, que são as características do auditor. Não posso fazer uma auditoria num lugar que eu não conheço o negócio da empresa, não conheço a vivência da empresa, não conheço o setor, não conheço o negócio da empresa, né? Não conheço o produto, não conheço com que é o trabalho, o que ela faz, o que ela desenvolve, o serviço que ela presta. Né? Porque como é que eu vou meter um parecer de uma coisa que eu não sei, né? Então, fica complicado isso. Então, não tem jeito. Visão histórica. Consiste na revisão analítica das demonstrações contábeis. Visão do futuro envolve planejamento estratégico com análise de variáveis internas e externas. Fluxo de caixa descontado, uma ferramenta de análise utilizada para determinar a continuidade das entidades, né, projeção de caixa. Como a gente falou, né, essa apostila é mais voltada para questões contábeis, né, sobre essas auditorias. Mais uma vez mostrando e falando aqui, é fluxo de caixa descontado, né? É coisa de contabilidade, pessoal. De repente eu ver ali se a minha projeção do meu payback, que a gente chama de contabilidade, para ver se algum ativo, ver se algum aporte que eu estou fazendo vai se pagar, em quanto tempo vai se pagar, ver se aqueles cálculos ali estão certos, né? Então, a auditoria vê tudo isso, né? Se a aplicação daquele dinheiro ali está com a destinação certa ao qual se planejou-se, né, aportar ali aquele dinheiro. Então,
a auditoria está ali para ver isso. Bom, análise do ambiente e controle da entidade. Ó. Analisa os controles internos, sistemas contábeis e sistema contábil de informações dotadas pela entidade. Controles internos, né? Integram um sistema de controle de uma entidade que compreende um plano de organização, atribuição de responsabilidade, um conjunto de métodos e medidas utilizados para proteger seu patrimônio. O tempo todo, pessoal, pelo menos na aula 2, a gente vai estar falando de controle interno, a gente vai estar falando de contabilidade, a gente vai estar falando ali de tipo de papéis de auditoria. A gente vai ver que para cada auditoria, né, tem tipo assim, um tipo de papéis, um tipo de relatório, e cada relatório tem suas características, tem sua codificação para aquele tipo de auditoria, né? Então, a gente vai ver isso aí o tempo todo. O método de avaliação do ambiente de controle pode ser dividido em três partes. Ó. Documentação dos controles internos e sistemas contábeis, onde o auditor irá conhecer e registrar o ambiente de controle, através das seguintes instruções: descrição, realização através de observação em loco, entrevistas informais. Bom, avaliação do ambiente de controle, emitir opinião sobre o ambiente de controle, avaliando da seguinte modelo: ó, se o ambiente de controle é adequado, enfim. Basicamente, pessoal, o trabalho do auditor é esse, né? É uma laminese que a gente fala, é entrevistar, né, o pessoal, né, extrair o máximo de informações que ele pode para cruzar os dados ali e ver ver se realmente o fato que ele está analisando condiz com as informações que ele está obtendo, até cruzando os dados para ver se faz sentido aquilo ali, né? Se é factível aquilo ali. Teste no ambiente de controle. Realiza teste de observância do ambiente de controle. Através de programas de auditoria, o auditor poderá testar, o auditor poderá testas, está escrito errado, pessoal, deve ser testar, é testar. O auditor poderá testar diversas áreas da entidade auditada, normalmente são atestadas as seguintes áreas: compras, vendas, recursos humanos, finanças, investimento. Bom, pessoal, pela experiência que eu tenho, as auditorias que eu já passei, já vi, é olhar tudo, né? Isso aí, às vezes tem aquela auditoria pontual, né? A gente vai comentar um pouquinho, que vai lá para ver uma determinada coisa, né? E às vezes ele é mais abrangente, a depender do tipo da auditoria, né? Quem que contrata a auditoria? Com que finalidade contrata com que finalidade, com que propósito, né, essa auditoria veio, né, veio ser realizada. Então, são N como eu digo, N objetivos da auditoria, né, N áreas, enfim. Análise do risco da auditoria. Analisa a possibilidade de falha, enfim. O risco inerente ou implícito, ó, corresponde ao risco ou erros e irregularidades ocorridos nos registros, risco de controle não apontados pelos controles internos, risco de detecção não detectados pelos procedimentos de auditoria, enfim. A gente, na aula 2, a gente vai falar um pouquinho disso aí, ó. Quando é fraude, quando tem o erro, o que se fazer, né? Então, é nesse sentido aí. A auditora elabora o programa de auditoria, um plano de ação que orienta e comprova os trabalhos, funcionando como uma metodologia prática para execução. Enfim. Segundo o Sá, né, um autor também traz a sua visão, né? O plano de auditoria, o programa de auditoria, é uma tarefa preliminar que prevê os trabalhos a serem executados, garantindo que atenda às finalidades, né, das normas contábeis e técnicas de auditoria. Sua elaboração exige disciplina mental, capacidade técnica, prática e cultura adequada. O que a gente falou, né? Para ser um auditor, ele tem que saber do tipo que ele está, do tipo de empresa que ele está auditando, ele tem que ter conhecimento da área, ele tem que ter um know-how, né? Ele tem que ter habilidades, principalmente interpessoais ali, tem que ter o relacionamento bom, né? Então, são um conjunto de N habilidades que ele tem que ter para fazer, né, uma auditoria bem feita, né, para fazer esse trabalho bem desenvolvido aí. Se o prazo é curto, o plano geralmente abrange todo o período, né? Enfim.
Ah, para ser considerado um plano bom, deve seguir as seguintes características. Ó. Seguir as seguintes características: unidade, técnica, continuidade, flexibilidade, precisão, enfim, pessoal. A gente está só repassando e comentando algumas coisas sobre, mas eu não vou entrar muito no mérito, não. Sá também traz outra determinação para a gente, né? Uh, ainda comenta que um plano deve ser um guia seguro, né? Indicado, que deverá ser realizado, que possibilite, por isto mesmo, né? Primeiro, execução fiel dos trabalhos de bom nível, acompanhamento do progresso de tal execução, manutenção de uma linha, né? Ou seja, planejamento de auditoria segundo as normas brasileiras de contabilidade, a gente vê assim que é tudo realmente voltado para a contabilidade, para a parte financeira, né, que está mais para a auditoria externa do que a interna, né, que diferencia elas, uma das características que a gente falou até agora, umas é para controles e processos, a outra é para o lado mais contábil, financeiro. Planejamento da auditoria, segundo as normas brasileiras de contabilidade, engloba o programa de plano de auditoria. O auditor deve planejar seu trabalho conforme as normas profissionais de auditoria independente. O planejamento pressupõe adequado nível de conhecimento sobre as atividades, né, que a gente tem falado até agora, fatores econômicos, legislação aplicável, né, práticas operacionais da entidade, o nível geral de competência da sua administração, enfim, N coisas, né, a serem observadas. A natureza e a oportunidade da extensão dos procedimentos, a existência da entidade associadas, filiais, partes fracionadas, uso de trabalhos de outros auditores independentes, enfim. O auditor deve documentar o planejamento geral e elaborar programas de trabalho detalhados para orientar o controle e execução dos procedimentos. Ou seja, ele tem uma métrica, pessoal. A gente vai falar isso na aula 2 também. Ele tem, ele tem um plano, né, um procedimento a seguir antes de iniciar a auditoria, durante o processo de auditoria, né? E quando ele está fazendo seus formulários, enfim, né, as legislações aplicáveis, né, a gente vai ver os tipos de papéis de auditoria, a gente já falou, né, vamos falar de novo, cada auditoria é um papel, um modelo de relatórios diferentes, né, aplicáveis à auditoria, e que tem suas particularidades, tem suas codificações que ele coloca ali, tem seus textos base, né, às vezes cada auditor é diferente de um outro, né, principalmente na questão de simbologia, no seu parecer dele ali, mas a gente vai ver que tem que ser claro e bem específico no que ele está falando, né? Muitas das vezes tem que ser sucinto, né? Ó, claro, clareza e objetividade no seu relatório, né? No seu papel de trabalho aí, né? Ou seja, no que ele vai te entregar ali. Então, é por aí, pessoal. O planejamento dos programas de trabalho devem ser revisados e atualizados sempre que os novos fatos recomendarem. Quando for realizada uma auditoria pela primeira vez na entidade ou quando as demonstrações contábeis do exercício anterior tenham sido examinadas por outro auditor, o planejamento deve contemplar também os seguintes procedimentos. Né? A gente vê assim, num ano base pode ser um auditor, mas num ano pode ser outro. Então, quanto mais claro for o relatório na audição passada, melhor e mais fácil vai ser para a próxima audição. Por quê? Facilita as coisas, pessoal. O próximo auditor que vê aquilo ali, fala, não, né, aquilo ali está assim, está assado, tem continuidade do trabalho, né, tem como saber o que se passou ali. É uma, é uma das propostas da auditoria, né? Eu tenho que ser. Obtenção de evidências suficientes, né, de que saldos de aberturas do exercício não contém representações errôneas ou inconsistentes de alguma maneira, enfim, que distorce as demonstrações contábeis do exercício atual, né, que a gente está comentando aí. Tive uma audição passada aí, né? Me passaram o parecer, me passaram tudo. Vou ter uma outra audição no próximo período. Então, quanto mais objetivo, quanto mais clareza tiver no seu parecer, mais fácil as coisas fluem. Exame da adequação dos saldos de encerramento, do exercício anterior, verificação se as práticas contábeis adotadas no atual exercício são uniformes, identificação de fatos relevantes, identificação de relevantes eventos subsequentes do exercício anterior, enfim.
O planejamento de auditoria é uma etapa em que o auditor define a estratégia geral do trabalho, estabelecendo a natureza, oportunidade e extensão dos exames para garantir uma auditoria eficaz. Os principais objetivos do planejamento da auditoria são obter conhecimento das atividades da entidade, propiciar o cumprimento dos serviços contratados, assegurar que as áreas importantes da entidade, os valores relevantes contidos em suas demonstrações contábeis, recebam a atenção requerida. Vocês veem o tanto que é sério, né, o processo de auditoria. Imagine aí, como se diz, num cenário hipotético aí, um auditor contratado para fazer um determinado serviço de auditoria, né? Ele pega algumas fraudes, pega alguma coisa assim, como é que ele vai proceder? Como é que ele vai dar o parecer né, sem acusar, vamos falar assim diretamente, né? Então a gente vê que tem que ter muito tato esse processo de audição, ele tem que saber bem o que ele está fazendo, ele tem que saber puxar a orelha, vamos falar assim, né? Tem que saber mostrar o erro ali. A gente vai conversar um pouco mais disso à frente aqui, de fraude, erro, enfim, né? Ele tem que ter esse jogo de cintura aí. Isso na auditoria externa. Agora, imagina, né, uma auditoria interna, que às vezes não é muito foco, a gente já viu que mexe mais com controle, né? Mexe mais com processos operacionais ali, mexe mais com a operação, mas imagina aí um superior seu, você está num processo de auditoria, você vai passar um parecer, vai passar um relatório ali do que você verificou e achou, entre aspas, alguma fraude, alguma coisa grave, ao qual seu supervisor responde. Como é que você vai falar isso para ele? Como é que você vai... Não pode acusar, né? Então tem que ter tato ali, né, nesse momento. Tem que saber, né, tem que ter o jogo de cintura aí. Identificar os problemas potenciais da entidade, identificar a legislação aplicável à entidade, estabelecer a natureza, a oportunidade e a extensão dos exames a serem efetuados, definir a forma de divisão de tarefas, enfim, facilitar a supervisão de serviços executados, buscar a coordenação do trabalho efetuado, formações e condições para elaboração Formações e condições para elaborar o planejamento de auditoria. Conhecimento das atividades da entidade, fatores econômicos, legislação aplicável, práticas operacionais da entidade, competência da administração, ou seja, né, N fatores, né, para se elaborar a auditoria. Uma coisa que eu acho interessante, pessoal, como a gente comentou, é o tipo, né, de auditoria que vai ser aplicada, né, qual que é a aplicabilidade dela, para onde ela vai ser. Por isso, muito importante aqui, legislação aplicável. Franklin, me dá um exemplo prático disso aqui. Como eu já trabalhei na vigilância sanitária, às vezes a gente fazia auditoria assim. E assim, o que a gente olhava? Qual que é a legislação? Código de Saúde de Minas Gerais. Vamos falar assim. Então, o que reza o Código de Saúde de Minas Gerais? Como é que tem que ser as nuances do Código de Saúde ali? A gente usava outra legislação, que no momento eu não estou muito lembrado ali. Enfim, para coisas alimentícias, né? Vamos falar assim, tem uma legislação própria, né? Então, cada caso é um caso, cada lugar é lugar, cada auditoria é auditoria. Então, eu tenho que ver, né, se tem uma legislação aplicável àquele tipo de ambiente que eu vou olhar, né? E se tiver, por lógica, né, por obrigação, tem que usar a legislação aplicável. Enfim, conteúdo planejado, cronograma, procedimento de auditoria, relevância do planejamento, enfim. Então, o esquemático de um processo da auditoria, né? Obter informações. Não vou ler também, pessoal, depois vocês repassem isso aqui, senão a aula vai ficar um pouco maçante. Papéis de trabalho, ó. A gente vai começar a pegar a aula 2, né, a respeito disso aí, papéis de trabalho, as nuances, né, e quais são as diferenças que os papéis de trabalho têm. O papel de trabalho de auditoria, um parecer ali é para quê? É planejamento de ajuste? É pontos de recomendação que eu estou fazendo auditoria? É balancete, parte contábil, finança? É programa de auditoria interna? Então, esses papéis de trabalho, né, representam ali as diferenças, né,
as distinções entre as auditorias, e a gente vai ver que, assim, eles têm codificações separadas, né, têm determinações separadas, né, e têm os seus controles separados. Papéis de trabalho. São documentos que registram dados e informações obtidas pelo auditor durante a auditoria, podendo ser manuais ou eletrônicos. Normalmente é eletrônico, pessoal. Isso aí manual, né, é muito pouco. Né? O auditor vai com o seu tablet ali, enfim, faz suas anotações, né, e depois ele passa um parecer final, né, um relatório final. Mas normalmente é assim. Eles comprovam o trabalho realizado e fundamentam a opinião emitida. Devem incluir elementos significativos dos exames. Enfim. Uh, Segundo o SA, de novo, a denominação de papéis de trabalho, segundo o SA, compreende todos os impressos utilizados, desde a fase da pré-auditoria, que a gente já viu, que é a proposta da auditoria, que é a análise do ambiente que vai ser auditado, até as conclusões finais ali. Os papéis de trabalho destinam-se a ajudar pela análise de documentação de auditorias anteriores ou pelos coligados, facilitar a revisão do trabalho de auditoria, registrar a evidência do trabalho executado, enfim. Tem sua utilidade aí, né? Finalidades: organização dos exames de auditoria, fornecer dados e informações para fundamentar a opinião do auditor e parecer da auditoria, comprovar a execução dos trabalhos, evidência legal, né? Orientar autoridades subsequentes, enfim. Prioridades, ó. Embora tenha procedência de documentos originais de prioridade da entidade auditada, os papéis de trabalho são prioridades exclusivas do auditor, que é responsável por guardar, né, sua guarda e sigilo. E a gente vai ver que tem diferença nesse armazenamento de papéis, pessoal. Um caráter, assim, que é temporário, mas pode ser mais a longo prazo. A gente vai ver isso aí. Guarda. O auditor, para fins de fiscalização do exercício profissional, deve conservar uma boa guarda pelo prazo de 5 anos. Enfim. Características, ó. Integridade, objetividade, clareza, subsequência lógica, limpeza, compreensão, né? Conciso, claro, sintético, simplicidade, criatividade. Isso tudo, pessoal, no meu parecer ali, viu? Como a gente falou, tem que ser assertivo, tem que ser claro, objetivo. No meu parecer, no meu papel de trabalho, tem que ser entendível aquilo ali, tem que ficar claro, né? O meu parecer, meu ponto de vista do que eu auditei. Bom, pessoal, a gente deu uma pincelada no que a gente viu na aula anterior, né? E a gente vai seguir com a aula 2, né? A gente vão ver que muitas das coisas que a gente vai ver aqui, a gente acabou falando na aula 1 ali, né? Porque assim, se complementam. Então, vamos lá. Bom, modelos, ó, dos papéis de trabalho podem variar de acordo com a circunstância e necessidade, quanto à evidência de auditoria. É o que a gente falou, cada auditoria é uma auditoria, cada lugar é um lugar, né? Então não vai ser o mesmo papel de trabalho, não vai ser às vezes é a mesma empresa, mas não vai ser a mesma frente de serviço, não vai ser o mesmo produto, né? Não vai ser a mesma área, o mesmo setor, enfim, cada auditoria é uma auditoria. Porém, eles devem ser estruturados dentro de uma estrutura de fácil compreensão e entendimento, que a gente já falou agora. Ele tem que ser, muitas das vezes, simples e às vezes objetivo, ele tem que ser conciso. Os layouts, o formato dos papéis de trabalho devem incluir, obrigatoriamente, ó, espaço que determina o nome da entidade, né, departamento que se refere, codificação do papel de trabalho, identificação dos auditores, enfim, a gente vai ver que tem codificação, né, para algumas coisas que eles querem falar, tem que ter legenda, né, às vezes cada auditoria é uma auditoria, às vezes um auditor bota alguma coisa, um símbolo ali que de um período anterior, que no período subsequente está diferente, então tem que ter uma explicação daquilo ali, tem que ter um texto em anexo daquilo ali falando do que é aquilo ali. Então a gente vê que cada auditoria é realmente uma auditoria. Bom, de acordo com o SA, né, que é nosso guia aqui, cada papel de trabalho deve ter sua identificação de forma bastante clara, incluindo título, o item do programa de auditoria,
a empresa na qual se fez o levantamento, a data e horário do início da conclusão, enfim, né? Tem que ser uma coisa bem apresentada ali, né? Para comprobatória, até para isso, não. Fez a auditoria tal dia, né? O tipo da auditoria do lugar auditado é esse aqui, né? A empresa tal, a data tal, o horário tal, o parecer é tal. Então a gente vê assim, tem que ser uma coisa formalizada, formal. Bom, divisão e arquivamento. Os papéis de trabalho são classificados em duas partes, que a gente comentou que é a longo prazo e a curto prazo. Ó. Pastas permanentes, longo prazo, contém informações estáveis, como estrutura jurídica, política contábil e documentos de longo prazo, né, que são os estatutos sociais, atas de reuniões, contratos bancários, manuais internos, ou seja, muitas daquelas coisas ali que não vão mudar, né, com o longo do tempo, não vão mudar, como que eu falo, como eu falo, não vai mudar mais a curto prazo, mas vai permanecer a longo prazo, né, então, estatuto social normalmente não muda, nem fica ali tempo e tempo da formação da empresa, atas de reunião, né, que não se mexe, mas tem o arquivamento, ou seja, essas são destinadas a pastas permanentes a longo prazo. Pastas correntes, curto prazo, né? Armazenando informações variáveis de cada auditoria, né? Como caixa, contas a receber, estoques, aplicações financeiras, patrimônio líquido, enfim. Tem essa nuance aí, pessoal, tem essa diferença. Técnicas de elaboração de papéis de trabalho. Então, vamos lá ver como é que são as diretrizes para se fazer a elaboração do papel de trabalho. Ó. Os papéis de trabalho devem ser escriturados a lápis preto. Bom, pessoal, lápis preto, a gente parar para pensar, né, na época que a gente está vivendo, na informação, da digitalização, né, do touch, vamos falar assim, do computador na palma da mão, não é muito usual isso, tá? Mas atualmente a maioria dos auditores elaboram seus papéis de trabalho no computador, e por óbvio, né, pessoal? A gente veio aqui, né, falando em papel e lápis, faz uma anotação ou outra, mas o parecer mesmo não tem como, né, ser de outra forma. Na parte superior do papel de trabalho deve constar o nome da empresa, a gente já viu isso, né? Auditada, a data base, o exame, o título, enfim. Os tiques, os símbolos são postos de um lado o número de auditado, são postos são apostos ao lado de um número auditado, explicados na parte inferior. É o que a gente vai ver, né, um pouquinho da codificação, que tem um porquê e um para quê, né, de como os papéis de trabalho são entregados, como o parecer, né, é entregado. Então, cada auditoria é uma auditoria, né, cada codificação é uma codificação, né, mas tudo que está ali tem que estar entendível, né, vamos falar assim, tem que ser entendido e tem que ter sua representatividade ali, através de legendas, enfim, né? Para além entender, para não ter dúvidas. A forma e o conteúdo dos papéis de trabalho pode ser afetados por questões como ó, natureza do trabalho, né? Natureza e complexidade da atividade da entidade, natureza e condições dos sistemas contábeis e controles internos da entidade. É o que a gente tem falado até agora. Cada auditoria é auditoria, cada lugar, é um lugar, cada setor é um setor. Os meus papéis de trabalho que eu vou fazer a minha auditoria, que eu vou entregar meu parecer, né, do setor, sei lá, da produção, não vai ser o mesmo que o laboratório, até porque são coisas diferentes que estão sendo averiguadas ali. Né? Então, cada lugar é um lugar. Os papéis de trabalho devem constar informações sobre a estrutura organizacional e legal da entidade, cópias de certos documentos legais, né, contratos e atas, informações sobre as atividades, ambientes econômico e legal em que a entidade atua. Vocês dizem assim, cada lugar é um lugar, mas tem que ter um padrão, né? Tem que ter o nome da empresa bonitinho ali, tem que ter a finalidade em que se destina, tem que ter o setor, né? Tem que ter ali, de repente, uma simbologia, a gente vai ver isso aí, aquele papel de trabalho, aquele relatório se refere, né? Tem que ter o número de páginas corretos, então tem um padrão ali, não pode ser feito de qualquer jeito. Bom, Franco, a gente falou de papel de trabalho, daqui, dali, e veio falando sobre isso. Me dá um exemplo aí. Bom, vamos lá. Eu peguei aqui alguns exemplos para mostrar para vocês de papel de trabalho. Ó.
Se eu não me engano, na apostila não tem um exemplo, né? Tem só essa parte teórica, mas está aqui um exemplo. Ó. Bom, isso aqui seria um exemplo de um papel de trabalho, ó, em que eu tenho ali o procedimento descrito, né? O código do que eu estou fazendo, a data, revisão, número de páginas, objetivo, título, né? Logo do cliente, que vem acima aqui, aplicação, áreas desenvolvidas, documentos do sistema da qualidade desenvolvidas, né? Às vezes está ali alguma legislação, né, específica em que eu vou embasar para fazer o meu parecer, enfim. Esse é um exemplo. Como a gente falou, cada lugar é um lugar a ser auditado, cada setor é um setor, cada auditoria é uma auditoria. Bom, outro exemplo, outro modelinho também. Ó. Esse aqui está um pouquinho mais apagadinho, mas vocês podem notar que segue um padrão. Ó. Modelo de auditoria. Ó. O cliente vem logo acima, especificações, objetivos, né? O escopo, procedimentos da auditoria, a realização da preparo da auditoria, executado por quem, revisado por quem. A gente vai ver também que tem o pessoal para revisar isso aí, né? E tem que ter um pessoal, e eles têm que ter uma certa experiência mínima ali, né? O pessoal que vai fazer essa revisão do parecer, dos papéis da auditoria, enfim. É os cargos sêniores que a gente vai ver mais na frente aqui. Bom, e um outro exemplo, pessoal. Ó, referência 2A4 tem uma explicação do porquê também. Feito por, ó, por quem? Feito por quem? Feito por essa pessoa, FJT, normalmente tem as iniciais, né? São as iniciais de quem fez. Revisados por PHT, revisado por NMJ. Que data que foi revisado, né? Do que se trata? Enfim, quais são, né? Qual é o extrato referência aqui, né? Então, os débitos, o que está sendo analisado, os créditos, enfim, a nota explicativa, critérios de seleção, composição da conta contábil, enfim, cada auditoria é auditoria, cada lugar é um lugar. Esse aqui é um exemplo, né, simbólico para tentar, né, explicar, né, para explicar mesmo o que a gente tem falado até agora. A fonte está aqui, né, para os senhores verem depois e destrinchar melhor isso aqui. Bom, aqui eu coloquei, pessoal, a explicação, né, sobre o que aparece, né, no papel do auditoria aqui, né, sobre esse relatório aqui, vamos falar assim, ó, alguns pontos relevantes. Ó. O extrato bancário que comprova a evidência dos registros conciliando os valores. Ó. A composição contábil que mostra os números cruzados e o saldo correto. A evidência da falta de documento pedindo movimentação bancária. Tudo isso está falando aqui, viu, pessoal? É nota geral, enfim, está tudo às claras aqui. Referência, ó, A2, referência A24, ó, que é essa aqui do cantinho aqui. Vamos ver o que, que ela significa, A24, ó. O A, papel de natureza permanente. A gente vai ver, né, e vai explicar também o que esse papel permanente, né? Vamos ver mais na frente aqui. O 2, o extrato bancário. O 4, a posição do documento na ordem. Ó. Então, a folha 4. As iniciais de quem fez o papel de trabalho e quem revisou. Enfim. Organização. Ó. Tudo isso, pessoal, a gente está falando do papel de trabalho, viu? Distribuição do auditor. O auditor deve apresentar as evidências dos papéis de trabalho de maneira equilibrada, sem deixar dúvidas quanto à interpretação e entendimento, que a gente tem falado até agora. Quanto mais fácil e entendível for a representação do meu papel de trabalho, meu parecer ali, mais fácil fica, até para as posteriores auditorias ali, né? Então fica uma coisa assim, sem dúvida, né? Sem dúvidas, fica às claras. Então é nesse sentido. Codificação dos papéis, ó, é utilizado visando arquivar e resumir os trabalhos realizados pela auditoria, proporcionando ao conjunto de papéis uma estrutura interdependente e integrada. Ó. Indicação dos procedimentos. Ó. Todos os procedimentos realizados pelo auditor precisam ser indicados nos papéis de trabalho por meio de sinais ou pequenos textos autoexplicativos. Que a gente falou até agora, de repente tem uma codificação, tem que ter uma legendinha, né? Se normalmente não é de compreensão geral do que aquele símbolo está
se referindo, o que aquela codificação está se referindo, então tem que ter uma explicação por detrás daquilo ali. Enfim, codificação. De maneira geral, os papéis de trabalho são codificados por meio de letras maiúsculas e números, que indicam as interdependências entre os papéis e os tipos de células utilizados. Ó. Seria o cruzamento de dados e informações, né, amarração. Enfim, célula mestra. É um papel de trabalho sintético que normalmente corresponde aos grupos, subgrupos, né? Não vou ler, pessoal, para não ficar assim, maçante, mas vocês entenderam a ideia? Que tem que ter um padrão, né? O papel de trabalho, né? Parecer que eu vou entregar. Ele consta a empresa ali, tem o logo da empresa, tem a codificação, ele tem que ter alguma nota, tem que ter um texto explicativo, né? Envolvendo o que se trata daquele parecer, envolvendo o que se trata daquele papel de trabalho, né? Só mais assim, mas de uma maneira geral, a gente vê que tem um padrão por trás daquilo ali, tem que ser dessa maneira. Indicadores de exames, né? Indicadores de exame. Indicadores de realização do trabalho. Ó. Tickets explicativos. São sinais específicos utilizados pelo auditor para indicar um exame executado. E não existe padronização. Os auditores devem definir esses sinais através de legendas, né? O significado de cada um deles. É o que a gente vem falando até agora. Cada auditoria é uma auditoria, cada local é um local. Não quer dizer que no exercício anterior, pela qual eu tenho um parecer, eu tenho um papel de trabalho ali, foi feito de uma forma que no exercício posterior vai ser feito da mesma forma. Um símbolo que está ali não quer dizer que significa o mesmo que está naquele outro parecer ali. Então, tem que ter uma explicação por detrás daquilo ali, né? Tem que ter uma legenda. Então, é nesse sentido que tem que ser observado isso, esses papéis. Letras explicativas. São pequenos textos indicados por letras minúsculas, utilizados para explicar alguns aspectos relevantes, né, específicos de um exame executado. Explicando de forma superficial o exame realizado, né? Notas explicativas. São pequenos textos que possuem explicação de ordem geral acerca do exame executado. Ou seja, pessoal, é o que a gente está falando até agora. Vocês percebam que tem que ter um padrão, esses papéis de trabalho, seu parecer ali, né? Então, nada daqueles elementos que estão ali no relatório é por acaso. Tipos de papéis de trabalho, né? Já que a gente falou tanto neles, ó. Como a gente falou, cada auditoria é uma auditoria, cada lugar é um lugar, né? Cada, cada, cada inspeção, vamos falar assim, se destina a uma finalidade, cada lugar é um lugar, cada setor é um setor. Nada mais plausível, nada mais evidente, né? Que cada auditoria é um tipo de papel de trabalho diferente, né? Então, tipos de papel de trabalho, ó, lançamento de ajustes ou reclassificação. Pontos de recomendação, controles internos e sistemas contábeis. A gente vê quase que nessa apostila inteira com relação à contabilidade. Memorandos descritivos, processos relevantes que ocorrem na entidade. Balancete de trabalho, segue os grupos de balanço patrimonial e das demonstrações contábeis. Folhas de análise e conciliação, confronta informações de suas fontes distintas, exemplo, conciliação bancária, programas de auditoria, enfim. Alguns tipos a apostila traz para a gente, né, tipos de papel de trabalho, cada lugar é um lugar, cada auditoria é uma auditoria, e cada auditor é um auditor, principalmente. Revisão dos papéis de trabalho. A revisão dos papéis de trabalho pelos auditores é essencial para garantir a qualidade do serviço. E por óbvio, né, pessoal? Eu não posso entregar um parecer final sem passar um pente fino ali, né? Porque muitas das vezes eu esqueço de alguma coisa que me remete a algum fato ali que na hora da inspeção eu não olhei, não verifiquei, né? Depois, relembrando aquilo ali, eu falo, não, pô, esqueci de colocar no meu parecer, então eu acrescento. Esse processo verifica se os trabalhos foram bem documentados, se objetivos técnicos foram atingidos. Segundo Almeida, né, não é o Sá mais, mas é um outro autor, né? A revisão ocorre em 3 fases, ó. Pelo sênior, né, de 4 a 8 anos de experiência, a gente vê que sim, que
que é revisado pelo auditor, mas tem sua programação aqui também, né, do pessoal que vai ler o relatório, né, que vai ler o papel de trabalho antes da emissão do parecer final, né, e tal, os senhores aqui que fazem essa, segundo o Almeida, essa revisão aqui, ó. Então, pelo sênior, né, são cargos da empresa, são a liderança da empresa, pelo sênior, tem que ter uma experiência de 4 a 8 anos de experiência, pelo gerente de 8 a 12 anos, e pelo sócio, acima de 12 anos. A gente vê o que cada grau de liderança aqui requer ou seja, uma habilidade, uma experiência maior, né, vamos falar assim, para melhor, né, fazer jus do parecer, né, para melhor interpretação do que está sendo mostrado ali. Sendo a última mais genérica. A equipe de auditoria inclui assistentes, semicênios, sênios, gerentes e sócios. A gente vai ver também mais na frente aqui, né, algum especialista, né, a necessidade do especialista no processo de auditoria ali. Ah, Franklin, quando é que tem que ter um especialista? Normalmente é quando o auditor não tem o domínio, não tem o saber do que ele está, né? Requer um saber mais apurado do que ele está olhando, uma visão maior. Vamos falar assim, por exemplo, na área do direito. Ele está vendo alguma coisa relacionada à contabilidade ali, mas requer um olhar numa lei específica, vamos falar assim. Ele não tem esse conhecimento, né? E ele vai buscar um especialista ali. A revisão deve garantir que os programas de auditoria foram concluídos, falhas de controles internos analisadas, papéis de trabalho quantificados e desvios contábeis considerados. Esse processo também é fundamental para o treinamento e avaliação dos auditores. Né? A troca de experiências, vamos falar assim. Bom, pessoal, antes de eu dar continuidade aqui, a pergunta, né, que eu faço sempre: está todo mundo entendendo? Posso tocar o barco aqui? Vocês estão ouvindo com clareza? Os slides estão aparecendo? Como é que está aí, pessoal? Fala aí para mim, quem estiver assistindo. Consigo te ouvir sim, professor. Os slides também estão ótimos. Ok. Obrigado. Vou dar continuidade aqui. Que bom. O estudo e avaliação dos sistemas de controles internos. Ó. Mas, afinal, o que são os controles internos? Então, eles são instrumentos essenciais para a administração, permitindo prevenir, inspecionar e analisar os atos da instituição, garantindo proteção patrimonial, confiabilidade das informações, né? Controle interno eficaz, ou seja, são os controles que eu tenho da minha empresa, do meu processo, né? Que normalmente um auditor interno faz. Por exemplo, a gente viu os dois tipos de auditoria aí. Quando é interna, normalmente é um funcionário da empresa, né, que não tem tanta autonomia quanto o externo, mas o interno vê isso aí, controles internos, padrões, processos, né, vê se os indicadores estão ok, né, vai fazer essa parte aí. Enquanto a auditoria externa vai ver contabilidade, balancete, como é que está o patrimonial, né, como é que está meu aporte ali, para onde está indo aquela verba, está sendo devidamente gasta, aquele recurso, onde é que ele foi aportado, tá ok, né, os acionistas querem saber, tem que passar o parecer disso aqui, né, a sede, sei lá da Suíça está cobrando, tem que mostrar o parecer, então é nesse sentido. Um controle interno eficaz, identifica fragilidades, minimiza riscos, promove divisão, ou seja, né, benefícios de eu ter um controle do meu processo. Todos os funcionários devem ter acesso ao sistema para assegurar a qualidade do serviço e cumprimento das políticas, que nem sempre acontece, pessoal. Isso aqui é um pouco assim, né? Todos os funcionários devem ter acesso, né? Então, isso aqui é meio vamos falar assim, não é realidade, não representa a realidade. A contabilidade é o principal meio de controle utilizado em diversos registros e documentos administrativos. E é mesmo, né, pessoal? É a contabilidade que tem a chave disso aqui. O controle interno pode ser classificado da seguinte forma. Então, vamos ver a classificação dos controles internos aqui.
Quanto às suas naturezas e seus propósitos, né? São distintos. Verificações internas. Normas dos sistemas criados para guiar as operações internas, ou seja, identificar as formas de como deve proceder no dia a dia. É bem da auditoria interna, né? O controle interno. O funcionário que faz esses controles, né? Vamos falar assim, da empresa, diferentemente da auditoria externa. Contábeis, patrimonial, que visa identificar os erros incidental e involuntário, bem como os erros premeditados, intencionais, como, por exemplo, desvio de verbas do caixa, que é mais para o lado da auditoria externa, que a gente vem falando até agora. Eficiência operacional, que o objetivo é comparar e analisar os atos e fatos com os padrões estabelecidos, como, por exemplo, a quantidade de produtos esperados ou efetivados. Enfim, gerência, preocupe-se com monitorar, acompanhar o planejamento estratégico, missão, visão, valores, etc. Operacionais, considere seus ciclos de negócio para tanto estabelecerem metas, visão de seu comportamento. Sistemas de informação, para alguns autores, este está dentro dos operacionais, mas resolveu se destacar, dando que hoje a maioria das operações e organizações são realizadas por meio de equipamentos informatizados. E é mesmo, pessoal. Né? Não existe mais tal controle, livro caixa, vamos falar assim, né? Não existe algumas coisas, mas não tanto quanto nos anos 90, lá, que a galera sofria, que era tudo manualzão mesmo, tudo escrito, né? Tudo datilografado, né? Vamos falar assim, no cenário... no cenário melhor, né? Uma empresa com mais recursos, mas era mais sofrido, tudo à mão ali. Hoje tá muito fácil, informatizado. Hoje está tudo nas nuvens. Os controles internos devem ser eficazes e adequados à complexidade e riscos das operações da entidade, independente do seu porte. Por óbvio, né, pessoal? Não tem como eu não ter um controle adequado, né? Eu tenho um controle interno adequado para uma estrutura operacional, vamos falar assim, mais complexa, né? Como é que eu não vou ter um controle interno bem feito para um negócio que pode me gerar um grande prejuízo, né? Então, é por óbvio, né, falar isso aqui. É chovendo molhado, mas é assim que é, pessoal. Então, quanto melhor meu controle interno for, né, mais fácil e mais eficaz será a minha gestão. Avaliação dos controles internos inclui o ambiente de controle e os procedimentos adotados, analisando a estrutura organizacional, delegação de autoridades, políticas e pessoal e auditoria interna. O estudo do sistema contábil verifica métodos e procedimentos para proteger patrimônios e garantir a confiabilidade das informações. Avaliação do sistema de controle interno, busca identificar erros, né? É o propósito. Analisar a fraqueza e sugerir melhorias. Controles internos eficazes garante confiabilidade. Né? É o que garante o emprego de todo mundo, né? Vamos falar assim, é o que garante o investimento ali da parte interessada, dos stakeholders, que a gente já falou agora. Me interessa a quem? Né? Os acionistas, o pessoal que põe o dinheiro na empresa, que acredita que aquela empresa dá lucro, resultado, o pessoal que tem ações né, muitas vezes relevantes, né, que tem muito dinheiro investido ali, né, então, quem é que banca a empresa? Né, então, tem que ter uma certa confiabilidade nisso aí, senão não dá certo, não. Enquanto deficientes podem gerar riscos operacionais. Controles internos, eficazes, garantem confiabilidade. Enquanto eficientes podem gerar riscos operacionais que geram, né, que geram prejuízo, vamos falar assim, né, na linguagem popular, que se trata disso, que gera perdas financeiras. O autor, além de avaliar, deve propor aprimoramentos para fortalecer o sistema de controle da empresa. Enfim. Evidências ou provas de auditoria. As evidências de auditoria são informações verificáveis que fundamentam a opinião do autor sobre a entidade auditada e suas demonstrações contábeis. Ou seja, tem que evidenciar meu trabalho, né? Eu tenho que mostrar, né, o que está sendo feito, né? No parecer tem que ficar claro isso aí.
Elas podem ser qualitativas, né, tipo de evidências, ou quantitativas, quantidades por amostragem. Aí a gente vai ver e falar, né, da minha auditoria ali, que, como é que eu tô coletando meus dados, né? Eu estou tomando uma porcentagem homogênea ali, ou seja, iguais das pessoas que eu estou auditando, né? Estou considerando aqueles fatores ali, né? Ou pela minha experiência como auditor, que eu estou julgando, que eu estou olhando, né? Então, são coisas para se pensar. E quanto menor a meu espectro amostral tomado ali, maior vai ser minha chance de erro. Por quê? Eu não estou olhando o todo, né? Eu não estou tendo uma amostra grande para comparar. Aí tem essa questão também. Ó. Elas podem ser qualitativas, no tipo de evidência, ou quantitativas, quantidade por amostragem. Ó. A obtenção de evidências depende de 3 fatores. Ó. Risco, maior risco exige mais provas ou diferentes tipos de evidência. Por óbvio, né, pessoal? É proporcional. Materialidade, informações relevantes exigem comprovação. Né? O que a gente falou, tem muito tato, né? Às vezes desconfio de uma fraude, ou pego alguma coisa que não está muito certa, então eu tenho provas factuais daquilo ali, né? É um fato, né? Mas o que me traz esses fatos, né? Ele me estratifica até onde, né? Até onde eu tenho evidências comprobatórias, né? Para eu emitir meu parecer final ali. Então, essa questão da materialidade. Então, exige informações mais relevantes, né? Coisas mais comprobatórias para eu emitir meu parecer final. Custo, ó. E quanto que isso vai me custar? Até onde eu vou analisar, né? E até onde, né, dá para fazer isso? A gente tem que elencar as coisas aqui. Quanto mais materialidade que eu buscar, maior vai despender um tempo a respeito disso, que diretamente vai me relacionar ao custo. Então, qual é o custo que eu vou ter para correr atrás disso ou daquilo, para comprovar realmente essa materialidade minha, né? Então, a gente vê que é proporcional, pessoal. Quanto mais eu entregar um trabalho mais palatável, vamos falar assim, né? Mais melhor explicativo, maior vai ser, às vezes, o custo envolvido em relação a isso, né? Eu ter que correr atrás de algum fato. E a apostila traz isso para a gente, ó, custo. Deve-se avaliar se o custo de obtenção de evidências compensa. Esses fatores limitam a escolha das evidências no processo de auditoria, acaba que limita mesmo. Eu preciso comprovar alguma coisa assim, assado. Preciso de muitas fontes, eu preciso olhar muitas coisas, preciso deslocar muito, eu preciso ir na matriz, eu preciso ir na filial, né? Então, me exige viagens e tudo mais, então impacta, né, diretamente no custo disso aí. Classificação das evidências quanto à finalidade. Ó. As evidências de auditoria podem ser classificadas conforme o ambiente analisado. Continuidade, evidências sobre fatores que podem afetar a situação econômica e financeira da entidade, mas que não foram registrados nas demonstrações contábeis. Controles internos e sistemas contábeis. Verificam a eficiência dos controles internos e ajudam a definir a quantidade de transações a serem examinadas. Transações contábeis. Comprova a veracidade das informações contábeis e informações contábeis, a legitimidade das transações registradas. Então, enfim, tem essa classificação, pessoal, quanto à finalidade das evidências aí. Quanto à natureza, as evidências podem ser existência física, verificação direta dos bens tangíveis, né? O que eu posso olhar ali que me é palpável, que me é tangível de eu alcançar e fazer essa análise. Né? O que é físico, né? De eu tirar minha conclusão, meu parecer, o que é um fato ali que eu posso, né? Sei lá, tá um ativo caro ali, né? Mobilizado grande, compara um barracão, né? Eu fiz a minha análise ali para ver se o dinheiro foi destinado corretamente à compra daquele barracão, mas cadê o barracão, né? Cadê a existência física dele? O barracão está onde? O barracão está na rua tal, quadra tal, lote tal, a máquina está ali. Então, né? A existência física, factível, é tangível, eu estou vendo que a máquina está ali, né? E tem nota fiscal da máquina e tem todos os lançamentos, tem tudo ali. Então,
A máquina existe, é a existência física. Declarações de terceiros, ó, informações formais ou informais das partes interessadas, né? Meus stakeholders da vida, o pessoal que põe dinheiro ali, enfim, né? Que faz parte do processo, enfim. Documentos hábeis, registros internos e externos, como notas fiscais e contratos. Declarações internas, depoimentos de administradores e funcionários. Cálculos e conferências, revisão da exatidão dos cálculos contábeis. Controles internos, avaliação da confiabilidade do sistema contábil. Eventos subsequentes, análise de fatos ocorridos após o fechamento do exercício. Fiz tô olhando os relatórios ali, meus balancetes, minhas demonstrações de resultados ali, né, tá fechado tudo mais. Vamos checar para ver se bate, né, realmente com os fatos. Por exemplo, o exemplo que eu dei aqui do barracão da máquina, fecharam ali, tem o DRL ali, tem tudo ali a respeito daquele lançamento X, Y, Z, né? O investimento foi para tal lugar, ou aportaram tanto naquela máquina, vamos ver se de fato coincide, né, com a análise do fato ali. Beleza. Então, teve movimentação bancária, ver que o aporte foi naquele equipamento, né? A existência do equipamento, o equipamento físico está ali. Então, né, é comprobatório que aquele aporte, aquele investimento foi feito naquele equipamento. Então, seria isso. Correlação de dados, ó. Verificação das inter-relações contábeis para garantir a coerência dos sistemas. Então, ou seja, os dados são correlatos, né? Interligam entre si os fatos das coisas, contabilmente falando. Esse exemplo fatídico que a gente deu do maquinário, né? Ele está lá, né? Ele tem destinação daquele dinheiro, né? Está certo, né? Tem emissão de nota fiscal daquele fornecedor, ou seja, né? Nesse sentido aí. Amostragem. A amostragem da auditoria é utilizada para testar uma parte da população e tirar conclusões sobre o todo. Pode ser estatística e não estatística, que a gente falou agora há pouco. Ó. Baseado em critérios científicos e regras probabilísticas, indicada para as populações homogêneas, ou seja, iguais. Não estatísticas, por julgamento, selecionada a experiência do auditor. Então, o que a gente falou, né? Vai tomar um aspecto amostral de algum setor que ele vai auditar ali, como é que vai ser isso? Você vai usar estatística, né? Vai segundo os critérios estatísticos aqui, ou ele vai pela sua experiência, sei lá, faz 40 anos que eu mexo com auditoria naquele setor, né, especificamente, com aquele tipo de produto. Então, eu tenho um know-how muito grande, isso ajuda demais já. Então, não é estatístico por julgamento, mas, né, entende-se que ele tenha habilidade certa, experiência certa, know-how certo para emitir seu parecer com relação àquela amostra ali, com relação ao resultado daquela amostra. O auditor deve planejar a amostra considerando os objetivos da auditoria, definir procedimentos eficazes, população, totalidade dos dados analisados, estratificação, divisão da população em grupos homogêneos, tamanho da amostra, depende do risco de amostras, ir tolerável, esperado, que a gente falou até agora. Quanto menor meu espectro amostral tomado ali para eu fazer aquela análise de determinado setor, determinada auditoria, maior às vezes a minha chance de erro, porque eu estou olhando uma pequena correlação do que eu estou pegando ali. Mas o que me influencia essa pequena correlação ali no todo? Então tem que ter feito essa análise ali, né? Tem que ter feito essa análise, tem que ser bem pensada. Eu tenho, igual eu falei, 40 anos de experiência a respeito daquela área, daquele setor, daquele tipo de serviço. Então, né, é o know-how que vai ajudar. Risco de amostragem. Possibilidade de que a conclusão com base na amostra difira da conclusão sobre a população. E tem isso mesmo, pessoal. Erro tolerável esperado. Quanto menor o erro aceito, maior deve ser a amostra. Ou seja, né, a questão da confiabilidade ali, né, do que eu vou apresentar, do meu parecer. A seleção da amostra pode ocorrer por aleatoriedade, todos os itens têm chance igual de serem escolhidos, intervalo sistemático, seleção em intervalos regulares,
casual. Critério baseado na experiência do auditor. É o know-how que a gente fala aí, né? 40 anos no mesmo setor, auditando praticamente os mesmos produtos, mesmo serviço, mesmo cenário, né? Então, eu tenho um conhecimento muito grande. Na avaliação da amostra, o auditor deve analisar os erros extrapolados para a população e reavaliar o risco de amostragem. Documentação deve registrar a confiança no controle interno, critérios de seleção e número de itens examinados. Ou seja, né, pessoal, que a gente mostrou ali agora há pouco, né, na revisão ali antes de entregar o relatório, verificar tudo isso, né, e para isso tem as lideranças hierárquicas de acordo com a exigência, né, com que se vai a avaliar, né, a entrega lá do seu parecer final, né, sênior tantos anos, né, o gerente tantos anos, o sócio tantos anos, enfim, nesse sentido. Bom, fraude e erro. A norma brasileira de contabilidade, né, no seu item 3, texto 11, item 3, esclarece a responsabilidade do auditor na detecção de fraudes e erros na auditoria. Então, como se portar, né, mediante a factos, né, de fraude e erro. Ato intencional, a fraude. Ato intencional que envolve manipulação de registros, apropriação indevida de ativos e o uso de práticas contábeis, né? Esse aqui foi mais a definição, né? Que é a fraude. E erro. Ato não intencional, como erros aritméticos, aplicação incorreta de normas, interpretações erradas das variações patrimoniais. Eu coloquei uma notinha aqui, pessoal, para lembrar disso aqui, ó, a respeito da norma de contabilidade, né, T11, ó. Então, a norma de contabilidade T11 engloba as normas de auditoria independentes das demonstrações contábeis. Ou seja, basicamente, pessoal, esse livro-texto nosso aqui, né, fala da auditoria interna e externa, mas mais com essa parte relacionada à contabilidade aí. Administração. A administração da entidade é responsável pela prevenção por meio e controle interno adequado, mas o auditor deve avaliar os riscos e buscar detectar as fraudes e erros relevantes, né? Afinal, é para isso que se serve a auditoria. Eu tive um professor, né, vou contar um breve caso aqui, que ele foi prestar um serviço de consultoria numa padaria, né, em que tinha muitos funcionários, colaboradores mais velhos, e ele, né, no seu processo de audição ali, na sua consultoria, ele viu erros ali que, assim, né, que dariam um prejuízo muito grande com respeito à parte de contabilidade, com respeito ao processo mesmo, né, com respeito ao andamento da padaria, no tocante à padaria. Ele, no seu parecer, fez o relatório ali, entregou, né, e o pessoal ficou sem entender, né, com as modificações que vinham sendo feitas depois desses relatórios, aí os funcionários começaram né, a se sentirem mal, né, como se diz, mostrar, porque não é fácil, pessoal, né, você chegar e falar, ó, isso aqui tá errado, tem que mostrar isso, tem que melhor diretriz para se funcionar um negócio, tem que ser assim, assim, assado, né, para se evitar erros e fraudes e tudo mais. Né, às vezes é complicado as mudanças, né, então os funcionários mais velhos se sentiram, né, ameaçados, você está desconfiando de que a gente possa fazer assim, assim, assado, e o pessoal começou a pedir conta, né, devido a esse fato, mas são coisas que acontecem, né, estou relatando isso brevemente só para mostrar, assim, que, né, que é pesado, muitas das vezes, o processo de auditoria, né, e tem lá seus efeitos colaterais, né, por assim dizer, né, mas depois que mudou o processo da padaria lá, ficou bom de trabalhar, né, e cercou muita coisa que, aos olhos dos administradores, eles não estavam vendo aquilo ali, né, que geraria, né, perdas grandes financeiras aí. Bom, a administração da entidade é responsável pela prevenção por meio de controle interno adequado, mas o auditor deve avaliar os riscos e buscar detectar fraudes e erros relevantes. Ao planejar a auditoria, o auditor deve
questionar a administração sobre fraudes e erros identificados, comunicar qualquer irregularidade, sugerir correções, né, que foi o caso da padaria, avaliar o sistema contábil e o controle interno, enfim, considerar fatores de risco, como estrutura inadequada, administração, pressões econômicas, transações, etc. A auditoria tem limitações, tornando possível que fraudes bem planejadas, né, coluios, né, principalmente a níveis de liderança, né, níveis hierárquicos maiores, passem despercebidas. Se uma fraude ou irrelevante não for corrigido, o auditor pode emitir parecer com ressalva ou opinião adversa. É o tal negócio, né, que a gente tem falado até agora, tem que ter muito tato, né, nesse parecer, né, para não querer acusar ninguém, né, para mostrar que o processo, né, ou a parte de contabilidade ali, né, tá errado, alguma coisa não tá certo. Então tem que ter muito tato, muito jogo de cintura para passar isso aí, né, para fazer essa comunicação. Bom, sobre comunicações, ó, administração, informar fraudes ou erros detectados verbalmente ou por escrito. Normalmente é os dois, pessoal, né? E a parte factual, comprobatória, é por escrito, não tem jeito. Mas se pode, pode, né, e deve adiantar o assunto, né, e para maiores informações, né, chegar com os dados factuais, com o parecer, ó, por causa disso, disso e disso, o relatório está aqui, eu vejo isso aqui, né? Então, é conversado. A terceira, ó, o sigilo profissional impede divulgação, salvo obrigação legal, né? Alguma determinação de lei, alguma coisa assim, os acionistas, né, querem saber, né? E é uma empresa pública, vamos falar assim, capital aberto. Então, né, salvo obrigação legal. Caso a entidade não adote medidas corretivas, o auditor pode optar por se retirar do trabalho, né? Porque que adianta o auditor estar fazendo o seu processo ali, se às vezes ele não tem essa independência que a gente vai ver e falar agora há pouco, né? Se está sendo dificultado o processo para ele. Não faz sentido ele seguir, né, com o trabalho. Então, nesse sentido. Também, né, com relação a medidas corretivas aqui. Utilização de trabalhos de especialistas, que a gente comentou alguns slides atrás aí, ó. Norma brasileira de contabilidade trata o uso de especialistas pelo auditor independente como parte da evidência de auditoria das demonstrações contábeis. Um especialista é um profissional ou uma empresa com conhecimento em áreas fora da contabilidade e auditoria, né, podendo ser contratado ou empregado pela entidade, né, auditada, contratado ou empregado pelo auditor. Basicamente, pessoal, usa esse especialista quando o auditor não tem domínio pleno daquilo ali que ele está olhando, né, ou quando foge muito da alçada daquilo que ele vai verificar, né, no caso, de um direito, de uma lei mais específica, que ele não tenha não tem aquele know-how, ele não tem aquele conhecimento, então, né, vamos buscar um especialista. Mas tem suas nuances também, pessoal. A questão de mencionar um especialista ou não mencionar esse especialista no meu parecer. Vamos ver isso agora. A responsabilidade do auditor. Ó. Se o especialista for empregado, o auditor não é. Se o especialista for empregado ou auditor, não é necessário avaliar sua competência em cada trabalho, mas deve haver uma supervisão. Né? De repente, ele trabalha para o auditor, então tem de haver supervisão. O auditor deve garantir que os trabalhos de especialistas externos sejam adequados com a evidência de auditoria. Por óbvio, né, pessoal? Tem que falar a mesma língua ali, não pode destoar, né? Tem que complementar o trabalho do outro. Caso em que o especialista pode ser necessário. O auditor pode precisar de especialistas para obter evidências em áreas como avaliação de ativos, máquinas, terrenos, obras e artes, né? Às vezes ele não entende, né? Daquilo ali, é uma coisa específica que foge um pouco da alçada dele, condições físicas e quantidades de ativos, jazidas, estoques, vida úteis, etc. Determinação de valores complexos, avaliações atuariais, é isso aí. Medição de progresso de controle de andamento, interpretação de estatutos, contratos, leis, enfim, né? A gente vê mais leis que às vezes não foge um pouco da sua alçada ali. Por exemplo, a engenharia de segurança do trabalho, vamos falar assim, que
exige um conhecimento maior a respeito de uma determinada interpretação do ANR, da norma regulamentadora ali, né? Então, não é todo auditor que vai ter esse esclarecimento. Normalmente, né, se tratando da área de segurança, chamam um engenheiro de segurança do trabalho, como especialista aí, para dar esse norte. Fatores para considerar o uso de um especialista. Ó. Ao decidir usar um especialista, o auditor deve analisar a relevância do item da demonstração contábil, né? Qual que é a relevância que esse especialista vai me ter, né? Qual vai ser o ganho? Ele vai complementar o meu parecer com o que eu vou falar? Então, tem um porquê e um para quê, ó. Risco de distorção ou erro, considerando a complexidade do assunto. Vai ter algum erro? Eu chamo um especialista aqui, a gente vai conseguir complementar o trabalho? Vai haver alguma distorção? Então, é nesse sentido. Experiência da equipe e evidências disponíveis. Então, tem experiência do especialista, né? Qual a evidência que vai complementar com o meu trabalho aqui? Ou como é que vai ser esse trabalho junto? Avaliação do especialista. O auditor deve verificar competência do profissional, né? Certificação, registro e reputação, objetividade, evitar especialistas vinculados à entidade auditada, pois isso pode comprometer a imparcialidade. Por óbvio, né, pessoal? Sou auditor externo, pedido sei lá, dos acionistas, né, da matriz lá, enfim, vou verificar uma empresa, né, não tem como o especialista que eu chamar, ele já fazer parte da empresa, né, no caso, o engenheiro de segurança do trabalho, vamos falar assim, porque, né, acaba comprometendo, vai ser uma auditoria, não vai ser uma auditoria imparcial, né, ela vai ter uma certa ligação, que a gente vai ver à frente aqui também, não é o certo, né, e acaba interferindo no fator audição aí. Caso o auditor não confie na competência ou objetividade do especialista, pode buscar outro profissional ou aplicar procedimentos adicionais. Análise da qualidade do trabalho do especialista. O auditor deve garantir que as conclusões do especialista sejam adequadas e avaliar a fonte dos dados, questionando sua relevância e confiabilidade. Referência ao trabalho do especialista no parecer. Né? Vamos para o parecer. Quando é que eu tenho que constar um especialista e quando, às vezes, não precisa, né, de mostrar que ele foi usado na auditoria. Ó. Se o parecer for sem ressalva, o auditor não menciona o especialista. Então, não tem ressalva, não vai precisar. Se o especialista for contratado pela entidade e seu trabalho tiver um impacto relevante nas demonstrações contábeis, a referência pode ser feita no parecer e deve constar nas demonstrações contábeis. A gente vê que, como a gente falou, é mais essa parte de contabilidade aqui. Né? Às vezes faz alguma diferença na aplicação de uma lei que tem que demonstrar alguma coisa, enfim, né? Uma área de segurança mesmo, então ele aparece no parecer. Se não, né, por sem ressalva, não tem necessidade. Independência, o que a gente falou também, né? Até que ponto o auditor tem essa independência para seguir com o trabalho dele. Ó. Vamos ver. A independência é essencial na auditoria independente, conforme a norma brasileira de contabilidade. Define-se como capacidade de julgar e atuar com imparcialidade, que é o que tem que ser, garantindo relatórios objetivos. A independência envolve pensamento independente e aparência de independência. Não é só aparência, tem que ser independente, podendo ser afetada por conflitos de interesse, autorrevisão, familiaridade e intimidação. A perda de independência ocorre em situações como, a gente até comentou um pouco atrás, interesses financeiros na entidade auditada, relações comerciais, familiares ou pessoais, vínculo empregatício, principalmente, né, anteriores, atuação como administrador na entidade auditada e prestação de serviços além da auditoria. Aí a apostila deixa claro para a gente aqui, ó. Quando identificadas ameaças à independência, devem ser aplicadas salvaguardas para reduzir ou eliminar o risco, né, documentando a decisão. Ou seja, em muitos casos, quando não tem essa imparcialidade que a auditoria pede, o auditor nem faz, né? Ele já, de pronto, ele pode recusar. Não, tem algum tipo de ligação, não tem como, né? Eu emiti um parecer disso aqui
que vai interferir direto no que eu vou falar, no que eu vou olhar, né? Então, não tem um porquê, não tem um para quê. Além disso, normas exigem a rotação periódica dos líderes da equipe da equipe da auditoria e restrições sobre os presentes, litígios e honorários, né, desproporcionais. O auditor deve recusar ou renunciar ao trabalho diante de conflitos de interesse que comprometam sua imparcialidade. O que a gente já falou até agora. Não faz sentido eu realizar uma auditoria, né, às vezes com o uso do especialista ali, cujo especialista tem alguma relação com a empresa auditada, né, com um ex-funcionário, né, ou trabalha para ela, né, então, até que ponto o auditor vai ter essa independência para emitir seu parecer, né, sem, sem interferências externas, né, então, tudo isso é levado em conta nesses processos da auditoria da vida aí, pessoal. Bom, essa foi a nossa aula 2, né, espero que vocês tenham, assim, pegado um pouco do que eu tentei mostrar aqui, né, conforme eu falo nas aulas, né, não canso de falar, aqui eu procuro resumir o máximo que eu posso para ficar de uma forma mais entendível, mais palatável, vamos falar assim. Às vezes, né, a apostila é um material muito condensado, tem uma história grande, mas a gente resumindo aqui fica a forma de melhor entender isso aqui, né? E é isso, pessoal. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser comentar alguma coisa, né? Fiquem à vontade aí, né? Se não, até a próxima aula. E aqui fica meu muito obrigado. Tchauzinho, professor. Ótima noite. Excelente aula. Obrigado. Agradeço.